Para nós começarmos o estudo do livro de Jó, e é interessante que algumas pessoas, normalmente nós simplesmente olhando para o livro de Jó, nós encontramos algumas dificuldades, e uma das grandes questões é saber do que se trata esse livro. Ou seja, qual é a mensagem dele, qual é a história dele, o que ele quer nos ensinar, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, nós vamos começar a ver essa história. Acho que a maioria conhece a história, né, do livro de Jó. Como nós estamos já, a escola dominical está um pouco atrasada, eu não quero ler o começo todo, mas vamos ler pelo menos o capítulo 1, só para introduzir a história. Nós vamos ler o capítulo 1 de Jó, tá? E depois o capítulo 2 nós deveríamos ler também, já vai falar um pouquinho, mas nós vamos deixar para outro dia. Eu vou ler Jó capítulo 1, tá? E aí depois nós vamos estudar esse texto. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora nós vamos pular aí o versículo 20, depois de todas as desgraças que acontecem na vida de Jó, vem os mensageiros contando que ele perdeu tudo. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A história vai continuar em que, de novo, né, o capítulo 2 começa. Num dia em que os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, veio também Satanás e tudo mais, e aí Deus introduz Jó de novo e o diabo fala, Deus fala: você viu que o Jó mantém a sua integridade apesar de tudo aquilo? Aí Satanás faz aquela proposta, né? Toca na vida dele, né? No corpo dele, você vai ver que ele blasfema. Deus fala: tá, você pode tocar, só não mata ele. E aí o diabo enche ele de chagas. A esposa de Jó fala: amaldiçoa o teu Deus e morre, porque você mantém a sua integridade e tudo. Jó fala: você está falando como uma louca. E nisso vem os 3 amigos e se sentam com Jó por 7 dias sem falar absolutamente nada, de ver a calamidade da vida de Jó. E aí depois começa no capítulo 3, não sei como está na sua Bíblia, mas você vê que talvez a disposição das frases está diferente, porque começa de forma poética, né? Às vezes você tem, deixa eu ver se eu tenho aqui como é que ele vai aparecer. Aqui, ó, por exemplo, aqui o texto está correndo como é uma prosa. A partir do capítulo 3 você vê essa divisão aqui em linhas, essas linhas, porque começa uma forma poética, tá?
E aí vai a maioria do livro dessa forma. Para nós entendermos Jó, entender essa história, esse começo que nós falamos, vamos só dar uma olhadinha na estrutura do livro como um todo, o que acontece no livro inteiro. E o livro é dividido dessa forma. Nós temos essa introdução, que são os capítulos 1 e 2, tá? Que conta a história que aconteceu com Jó. E a partir do capítulo 3 começam os discursos de Jó e os 3 amigos dele. Tá? E aí nós temos, é interessante que acontecem 3 ciclos de discurso. Jó fala, Elifas responde, Jó fala, Bildade responde, Jó fala, Zofar responde. Acontece exatamente o mesmo depois de novo. Tá? De novo começa um novo ciclo. No terceiro ciclo, você vê Jó, Elifas responde, Jó, Bildade responde, depois Jó fala direto, 3 vezes. E o Zofar some, não fala mais, só que entra um novo personagem. Esse cara chamado Eliú. E aí ele faz 3 discursos, depois um quarto ali a mais, respondendo Jó. Na verdade, ele não só responde Jó, como ele levanta, é uma nova conversa. Esse Eliú é quem destoa dos outros 3 amigos. Ele é um cara diferente dos outros 3. E no fim, você tem Yavé conversando com Jó. Então, Yavé e Jó, Deus, Yavé começa, Jó responde, Yavé fala, Jó responde, e aí você tem a conclusão, né, no capítulo 42. Essa é a estrutura do livro inteiro. Tá? É dessa forma que ele é organizado ou dividido. Na verdade, essa questão de estrutura, ele fala dessa forma que o livro é dividido, essa é uma forma de entender a divisão do livro. Né? Alguns falam, bom, tem uma coisa muito simples, tem a introdução, que são os capítulos 1 e 2, o resto, né, toda a parte poética é onde discorre toda a trama, e o final, o capítulo 42, é a conclusão. Essa é uma divisão simples, que já tem aqui, mas essa divisão é uma forma para a gente entender como está organizado o livro e o que funciona no livro, o que está acontecendo nessa história. Tá bom? Mas vamos, né, olhar melhor, ter uma ideia do que está acontecendo aqui, porque tem várias informações aqui que a gente vai precisar entender. Primeiro, com relação ao tempo. Quando que essa história aconteceu? Quando foi que isso aconteceu, essa história, esse Jó? Ele era da época dos reis, ele era da época pouco antes de Jesus, ele era da época dos patriarcas. A ideia é que isso aconteceu na época dos patriarcas. Alguém, por favor, leia para mim Jó 42:11. Que tem um termo aí que dá uma ligação que eu vou explicar para vocês. Jó 42:11, por favor. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Isso. O caso é o seguinte, nesse termo, o termo dinheiro aí, a palavra que foi traduzida por dinheiro, é uma palavra específica que só existe lá em Gênesis. Quando está falando de Abraão em relação a dinheiro, ou de Jacó, ou de José, só nos patriarcas tem esse termo dinheiro. No texto hebraico como nós temos, esse termo para dinheiro que está nesse versículo, ele é só usado na época antiga, só no período dos patriarcas. E por causa de alguns outros detalhes, a maioria concorda que essa história está acontecendo ali no período dos patriarcas, tá? Quando vivia Abraão, ou Jacó, ou alguma coisa nesse sentido. E a localização, né, fala aí que, o versículo 1 fala que Jó era da terra de Uz, tá? Essa terra de Uz era ali no nordeste de Israel. Deixa eu ver se eu mostro rapidinho. Uz aqui, se eu busco Uz, ele vai mostrar, porque tem Uz citado em Gênesis, tá? Deixa eu colocar aqui F11. Vocês estão vendo Uz aqui? Esse retângulo aqui é a terra de Israel.
tá? Onde está localizando no mapa, onde é mais ou menos Israel. E Uz está aparecendo aqui, porque em Gênesis, quando está descrevendo as nações como são distribuídas, tem essa terra de Uz. E a ideia é que a cidade de Uz, ou a região de Uz, é aqui, no nordeste de Israel, que é onde está acontecendo a história de Jó também. E isso também faz sentido pelo seguinte: se você vê a história, vai falar que os caldeus atacaram o rebanho de Jó. E quem são os caldeus? Agora, quiz bíblico, vai. Quem? Hã? Não, sim, Abraão era de Ur dos caldeus, exatamente. Que depois, mais tarde, foi chamada de Babilônia, ou Babel. A Babel, Torre de Babel, é a mesma palavra para Babilônia, tá? Não muda nada. Só na nossa Bíblia que colocaram duas palavras diferentes, mas é Babel. Tá? Babel e Babilônia é a mesma coisa. É aqui na região do rio Eufrates, tá? É onde está o Ur dos caldeus, ou os caldeus estão aqui, e eles vieram para cá e atacaram, então, Jó. Então, é por isso que o pessoal sabe aí a localização, tem uma noção, porque há alguns lugares bíblicos, inclusive quando fala os 3 amigos de Jó, da localização deles, só um deles realmente tem a localização em outros textos bíblicos. Os outros 2 é o único lugar em que fala dessa localização. Ninguém sabe onde é. Tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então nós temos aí a localização. A gente vai ver o seguinte, agora a gente vai chegar a alguns pontos interessantes. Porque a gente começa a ler o livro de Jó, e aparecem algumas informações, você pode passar por cima, mas como a gente entende essas coisas, tá? Primeira coisa, versículo 5. A gente vê que Jó oferecia sacrifícios pelos filhos, não é? Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia e tudo mais. Por que Jó oferecia sacrifício? E a questão é, quem é que oferece sacrifícios? Quem? Sacerdote. É só um sacerdote que pode oferecer sacrifício, certo? Mas quando isso? Que sacerdote? De que povo? Em que época? Ora, sacerdote foi instituído lá depois com Moisés para o povo de Israel. Existia toda uma série de rituais e tudo mais. Mas você tem na Bíblia outras pessoas que ofereciam sacrifícios e não tinha nada de sacerdotes. Por exemplo, lá no comecinho da Bíblia. Certo? Abel ofereceu sacrifícios, não ofereceu? Outras pessoas ofereciam sacrifícios. Você vai ver em Gênesis pessoas oferecendo sacrifícios. E não eram sacerdotes. Como nós estamos vendo que Jó deveria ser daquela época. Então, que algumas pessoas não tinham instituição de sacerdócio, nada. As pessoas ofereciam sacrifícios diretamente a Deus. Tá? Mais uma dica de ser Jó daquela época e também uma particularidade. Agora a gente chega no ponto mais interessante, é essa Assembleia Divina aí. Versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Você foi apresentado a um cenário... Como assim? Os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor. Onde? Como é assim? Quem são esses filhos de Deus? Como se apresentar perante o Senhor? E no meio deles veio Satanás. Como que isso funciona? Como se explica isso? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar quando você está lendo um texto, de novo, né? O que a gente tem trabalhado na classe, de você prestar atenção no texto e buscar... Espera um pouquinho, você parar e ter a curiosidade. Do que está falando isso daqui? O que isso está dizendo? Como assim? Satanás veio entre os filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? Nós somos os filhos de Deus, certo? Então, como assim? Nós somos os filhos de Deus? Ou, quem eram os filhos de Deus naquela época? O povo de Israel. É isso que está sendo falado no texto? Não. Quem são esses outros filhos de Deus? É essa curiosidade que você tem que ter, você tem que questionar o texto para você entender o que realmente está acontecendo. Tá? Primeira coisa é o seguinte, para nós entendermos o que está acontecendo,
existe a ideia de que existe uma assembleia divina, uma assembleia de seres celestiais, em que Deus dirigia essa assembleia. E nós vamos ver isso aqui. Mas mais do que isso, além disso, nós temos uma questão aqui. Vocês acham que o povo de Israel era politeísta ou monoteísta? Não tenham medo, podem responder. Oi? Monoteísta. Agora eu vou estender a questão. O que significa monoteísmo? Então, um Deus o quê? Tipo, o que significa monoteísmo? É crer em um Deus ou servir apenas um Deus? Essa é uma questão que é colocada na definição de monoteísmo. Monoteísmo, em primeiro lugar, pode ser: eu sou monoteísta porque eu acredito que existem vários deuses, mas eu sirvo apenas um Deus. Ou eu sou monoteísta porque acredito que só existe um Deus, não existem outros deuses. Tá? A ideia que o Antigo Testamento dá é o seguinte: Israel era sim monoteísta, porque eles adoravam apenas um Deus, mas eles criam que existiam outros deuses. E você vai ver isso claramente porque a Bíblia mostra isso em alguns textos. Veja lá o que diz Salmo 86:8, que você já cantou, quem é de décadas atrás, né? Tem o cântico que diz: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e não há nada que se compare às suas obras. Então, se não há entre os deuses um que seja semelhante ao Senhor, o texto está dizendo que existem outros deuses e não há nenhum deles semelhante ao Senhor. É essa ideia que o texto está passando. Vamos ver outros textos, né? Êxodo 15:11, alguém leia, por favor. Êxodo 15:11. Isso. Outra pessoa vai abrir em Deuteronômio 3:24 e outra pessoa já abre em Isaías 45:21. Deuteronômio 3:24. Vamos lá. Ó Senhor Deus, que passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Por que Deus há no céu e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Isso. Que Deus há. Você pode ver, bom, não existe nenhum outro Deus, mas diante dos outros textos a gente imagina, comparado com os outros deuses, qual pode fazer o que o Senhor faz? Né? Isaías 45:21. Declarai e apresentai as vossas razões, e torne conselho uns com os outros, e faz ouvir isto desde a antiguidade. Quem desde aquele tempo o anunciou, porventura não o diz eu, o Senhor, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Isso. Aqui só uma curiosidade, tá? Vejam que o primeiro Deus aqui, pois não há outro Deus, está com D maiúsculo aí na sua Bíblia, está com D maiúsculo também, porque é tudo Almeida, aqui é Almeida Revista Atualizada. Está todo mundo com o primeiro Deus em maiúsculo? É uma curiosidade, porque você vai ver nos outros termos que está o Deus com D minúsculo. Tá? Isso aqui pode ter sido só uma diferença ou um erro na colocação, porque, como eu falei para vocês, o termo Deus, seja maiúsculo, seja minúsculo, é o mesmo em hebraico. O hebraico não tem maiúsculo, não tem minúsculo. Tá? É do tradutor interpretar. Eu vou colocar com D minúsculo, porque não estou me referindo ao Deus de Israel. Estou me referindo aos outros deuses. Então poderia estar com D minúsculo aqui, tá? Pois não há outro Deus, porque a palavra Deus ali é Elohim, não é um termo próprio, está falando Deus, tá? Não é a Yahvé, que senão estaria Senhor aqui na sua Bíblia, quando está Senhor com todas as letras maiúsculas, está traduzindo o nome de Deus, Yahvé, tá? Se não for assim, é simplesmente Deus, Elohim, tá? Então nós vemos por esses textos que existia a ideia de que haviam outros deuses. A história, por exemplo, de Elias com os profetas de Baal
o pessoal de Israel cria que existia Baal e que Baal era um Deus. Elias está dizendo, ele não é Deus. Pode ser que Elias já tinha a visão e já entendia, claramente estava passando, não, Baal não existe. Ou ele poderia estar dizendo, Baal, ele pode até existir, mas ele não tem poder nenhum. Quem é Deus de verdade é Yahvé. Então nós vemos na Bíblia, por vários textos, que existe, eles criam que existiam outros deuses. Tá? E também o povo de Israel, se você for ver em toda a história, eles, em vários momentos você vê o povo misturando o culto de Yahvé com outros deuses. Em toda a história de Israel isso aconteceu, infelizmente. Só que nós vamos adiante. A ideia que existia no Antigo Testamento é que Yahvé, existia uma assembleia em que os deuses todos, de todas as nações se reuniam. Existia naquela época a ideia de que cada nação tinha o seu deus particular, e os deuses territoriais. Tá? Então nesse território é tal deus, então eu tenho que adorar esse deus. É até essa a grande questão do povo de Israel com Baal. Porque quando eles chegaram na terra de Canaã, eles aprenderam com os cananitas que Baal era o senhor da terra, e para você ter chuva você tinha que oferecer sacrifício ao deus Baal, que é o deus da fertilidade, que ele é o senhor. Baal significa senhor ou marido. E ele é o senhor da terra, ele é o marido da terra, é ele que fecunda a terra. E aí, você vai ter o povo se sacrificando a Baal para poder ter fertilidade na terra. Então, você vê essa questão. Agora, o que acontece em Jó que fala que os filhos de Deus chegaram, se reuniram diante de Deus. A ideia é que o que está sendo descrito aqui é essa assembleia divina em que Yahvé juntavam os deuses e os anjos, os seres angelicais, para a assembleia. Ele dirigia essa assembleia. Um dos membros dessa assembleia era Satanás. Tá? O texto mais claro com relação a isso é 1 de Reis 22. Tá? Abram lá o profeta Micael, eu não lembro o nome dele. Cadê? 22, a partir do 9? Qual foi que eu marquei? 22, 19. Micaías. Aqui, ó. Veja, o profeta Micaías vai descrever uma visão que ele tem, em que ele depois, com essa visão, vai entregar uma profecia. Tá? Olha só o que acontece. Versículo 19. Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira, o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com quê? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então aqui Micaías está descrevendo essa assembleia. Ele chegou até a assembleia divina, ele teve a visão da assembleia e viu o que aconteceu. Né? E veja, Deus falando assim, né? Como é que a gente vai enganar, vai destruir o Acabe? Né? Daí vem olha, eu vou enganar ele, eu vou fazer dessa forma, eu vou chegar nos profetas dele e vou falar para ele, através dos profetas, falar um monte de mentira para que ele vá para essa guerra e ele morra. Né? Então Micaías escreve isso. Alguns defendem que Isaías 6, quando Isaías tem um chamado dele no capítulo 6, ele está vendo a Assembleia Divina também. Ele vê o Senhor num alto e sublime trono, né? E as hostes celestiais em volta dele, então ele está descrevendo a Assembleia Divina também. Existem outros textos que dão referência a isso, tá? Vejam lá, Jó 38, 7. Vamos lá.
quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus. Aí os filhos de Deus, então, e aí está sendo descrito uma reunião dos filhos de Deus. Tá? Agora, Salmo 29, 1. Porque aqui está falando dos filhos de Deus, tá? Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. A grande questão aqui também é quem são esses filhos de Deus. Deixa eu até ver aqui em Jó. Cadê? Deixa eu ver. Vamos ver no texto aqui. Eu vou voltar para Jó. Deixa eu ver onde começa a falar, não diga os filhos de Deus. Versículo 6. Deixa eu fuçar aqui. Tá, os filhos, só fala filhos de Deus mesmo. O texto hebraico está falando filhos de Deus. Tá? O termo filho mesmo e Deus, que é Elohim, um termo genérico, Elohim. Elohim é sempre plural, mas pode ser traduzido no plural ou no singular. Tá? Deus ou deuses. É porque às vezes os filhos de Deus são chamados de deuses, às vezes é traduzido como anjo. E existe uma série de questões aí. Está se falando de anjos ou de deuses? Existe toda essa questão nisso daí. Então, o Salmo 29, 1 fala dos filhos. Agora veja o Salmo 82, que é bem interessante. 82, 1. Aqui está, Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Então isso aqui também está descrevendo, aqui fala assim, o texto em hebraico fala assim, Deus se assenta, né? Deus se assenta na Assembleia Divina, no meio dos deuses ele proclama julgamento, né? E aí você vê, está falando dessa Assembleia Divina, no meio dos deuses e tudo mais. E até, veja lá, Jesus cita o versículo 6, depois lá na frente. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Deus Altíssimo. Né? Jesus faz referência a isso, falando que o povo de Israel é chamado, vocês são os filhos de Deus. Aqui é uma das interpretações do texto, que a gente não vai adiante aí, senão a gente vai ter que ficar discutindo o que Jesus falou, o que interpretava na época, não é esse o ponto, a gente está vendo essa Assembleia Divina, tá? Para nós entendermos o que está acontecendo. O último texto aí, abra 89, 7, só para a gente finalizar essas... Salmo 89, versículo 7. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, e temível sobre todos os que o rodeiam. Aqui, Assembleia dos Santos, eu não sei... Aqui fala só Assembleia dos Santos mesmo. Porque às vezes tem tradução que vai falar, é na Assembleia dos Santos, mas o texto está dizendo realmente que é na Assembleia dos Deuses, vamos dizer assim. Então nós vemos, tá? Essa ideia de que o que está sendo descrito em Jó ali é essa ideia de que existia uma Assembleia de Deuses. E que entre os deuses Yahvé era o que tomava conta da Assembleia. Ele era o Deus Supremo. Tá? E aí Satanás era um dos seres celestiais que iam até ele. Então tem toda essa discussão, e eu coloquei só esse termo aqui do lado, revelação progressiva, para a gente entender o seguinte, mas como? Né? Está na Bíblia dizendo que existiam outros deuses. O povo de Israel cria que existiam outros deuses. E aí na Bíblia está falando, não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. Então quer dizer que nós temos na Bíblia textos dizendo que existiam outros deuses. Né? A questão aqui o que nós cremos, o que nós vemos em teologia, é que existe uma revelação progressiva na Bíblia. Ou seja, nos primórdios, no começo, no Antigo Testamento, você não tem as coisas muito claras. E ficou registrado realmente no Antigo Testamento, esses textos, é que há uma visão que é um pouco diferente da nossa. Nós hoje sabemos que não existem vários deuses, só existe um único Deus.
Só existe Deus e acabou. Não existem semideuses ou deuses menores, nada disso. Agora, essa visão ficou sim porque os povos criam naquela época que existiam vários deuses, existiam deuses menores e tudo mais, e que Yahvé era o Deus supremo. Deus não estava tão preocupado em que se ficasse registrado isso ou não. Deus não estava tão preocupado se eles têm que ter a teologia correta. Eu preciso explicar para eles que eu sou o único Deus e que não existem os outros deuses. Deus está gradualmente trabalhando com o povo, com as nações, para fazer eles entenderem mais claramente, verdadeiramente, como o universo funciona. Assim como nós vimos, o povo achava que a terra era uma mesa com uma abóboda nela. E não que a terra era redonda, que o universo era do jeito como nós vemos hoje. Aí progressivamente, de novo, lembrando do Salmo lá, né? De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Nós sabemos que a lua não molesta de forma alguma, mas naquela época eles criam que ela molestava. Que as pessoas ficavam lunáticas. O termo lunático até hoje é por causa dessa visão muito antiga. Tá? De que a luz da lua podia deixar você louco. Ficou na Bíblia. Isso porque era a visão do pessoal na época. Hoje ninguém mais vê dessa maneira. Mas Deus não está preocupado em explicar ciências, em explicar os detalhes de tudo isso. Ele tem algo muito mais importante para explicar para esse pessoal. E depois, no Novo Testamento, nós temos então a plenitude da revelação em Jesus Cristo. Né? Então nós cremos o Antigo Testamento tem essa revelação progressiva. Você começa com... Tem algumas coisas que hoje nós não concordamos, mas gradualmente foi mudando essa visão. Tá certo? Então é importante, eu gastei um tempo aí falando de tudo isso dessa assembleia, para nós entendermos o que está acontecendo aqui em Jó. Tá? E que Deus está no controle dessa assembleia, Deus está comandando tudo isso. E veja que coisa interessante, até para a gente ver essa parte aí, antes de nós chegarmos nessas questões aí de Jó ser justo, a questão é a seguinte: quando chega lá na Assembleia Divina, e chegam os filhos de Deus, e chega Satanás entre eles, quem é que coloca Jó na história? Deus. O diabo estava preocupado com Jó? O diabo foi falar de Jó? O diabo estava pensando em Jó, talvez? Não. Quem colocou Jó na história foi Deus. Deus chama a atenção de Satanás para Jó. Satanás chega lá e Deus fala: você viu meu servo Jó? Homem temente a Deus, justo e retamente a Deus que se desvia do mal. Então, Deus toma a iniciativa. Deus começa o discurso. Deus começa a conversa. Aí que o diabo reage. Né? É claro que ele teme o Senhor deu tudo para ele. Ele tem riquezas. Aí Deus fala: não, pode tirar as riquezas. Aí o diabo acaba com todos os bens dele, não só riquezas, né? Acaba com a família também. Ele perde tudo. Aí, depois Deus vai falar assim: você viu que ele é Deus de novo, na segunda conversa é Deus que volta a citar Jó. Você viu meu servo Jó? E ele mantém a sua integridade, apesar de você ter me incitado contra ele sem causa. E esse que é um ponto importante na história aqui. Agora a questão é o seguinte: eu já vi algumas pessoas, vamos pensar que é o que a gente vai gastar tempo no nosso estudo. A gente não tem muito tempo hoje, mas nós vamos gastar tempo nas próximas aulas. Isso aqui coloque como uma pergunta: era Jó justo? Um homem justo realmente? Você não precisa responder, mas ele era justo? Ou seja, ele era um homem santo? Santo no sentido assim, não estamos falando de homem perfeito, mas ele era uma pessoa justa? Ele era uma pessoa santa? Ou Deus está fazendo isso com Jó, vai permitir que aconteça isso com ele, porque Jó tem um problema gravíssimo e ele precisa ser curado desse problema? Essa é uma... entendam que essa pergunta, ela determina a interpretação de algumas pessoas. A forma como você vai interpretar o que está acontecendo em Jó. E na verdade é o ponto-chave do livro de Jó.
Tá? Ele é o ponto, é a questão chave do livro de Jó. A questão é, por que Jó sofre tudo que está sofrendo? Ele não sofreu alguma coisa, ele sofreu muito, muito, muito. E a questão é, por que ele sofreu? Esse é todo o drama do livro de Jó. Se você não souber, ou é essa a grande questão que você tem que buscar no livro de Jó. Tá? E é isso que a gente vai estar discutindo aqui. Em primeiro lugar, a gente precisa saber se Jó era justo, ou se ele era um homem reto, ou se ele era um cara que, apesar de ser um bom religioso, tinha um problema grave que precisava ser curado e Deus fez toda essa história para ele ser curado, vamos dizer assim. Esse é o ponto-chave da interpretação. Vejam esses textos aí. Jó capítulo 1, versículo 1 diz o quê? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 8 diz o quê? Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Versículo 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Versículo 10. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. E aí é Jó respondendo à esposa, como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. E aí, vocês acham que Jó era um homem justo ou não? Era um homem justo, né? É justo. Mais do que isso, quem fala que ele é justo? Deus fala que ele é justo. Acabou a história, né? Mais do que isso, apesar dele ser justo, ele tinha algum pecado que Deus precisava corrigir na vida dele? Claro que tinha. Ele não é perfeito. Mas Deus tinha um plano assim, eu estou fazendo isso com esse propósito? Aparentemente não. Porque Deus fala para Satanás o que no capítulo 2, versículo 3? Você me incitou contra ele sem motivo. Eu não tenho um motivo para fazer isso. Tá? Então, no final do versículo 3, me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então, entenda o seguinte, o livro, os dois primeiros capítulos de Jó, e vejam quantas vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5 versículos em 2 capítulos afirmam a justiça de Jó. Quando ele termina, que ele fala tal coisa, ele fala assim, nisso Jó não pecou. 2 vezes é falado isso. Então entenda o seguinte, o autor, ele está preocupado em você entender o seguinte, Jó não é um cara que pisou na bola, ele não é um grande pecador, e Deus não está fazendo isso porque Deus tem um plano. Claro que Deus tem um plano em tudo. Mas o autor está preocupado em te dizer, Jó, ele é um homem justo, ele é um homem reto, ele é um homem que se desvia do mal, ele está fazendo tudo o que se espera de um bom cristão, tá? De um bom presbiteriano. Né? Ele está fazendo tudo certinho. Tá? E Deus acha isso. Deus vê ele como um homem justo. E aí tem um ponto seguinte. Até nós falamos assim, quando eu perguntei, né, se Jó é um homem justo, é claro, não é que ele é um homem sem pecados. Mas vamos supor assim, nós somos razoavelmente bonzinhos, né? Nós somos uns bons cristãos. Tá? Não fique constrangido, você é bonzinho. Aquele seu pecado, né, que ninguém sabe. Eu também tenho pecado que ninguém sabe, né? E a gente fica assim, todos nós somos pecadores debaixo da graça de Deus, pedimos perdão dos nossos erros, né? E nós nos colocamos diante do Senhor. Mas vamos supor, nós somos razoavelmente bons cristãos. Tá? Nós somos bons cristãos. Nós somos pessoas justas diante de Deus. Ou reconhecemos a Deus, pedimos perdão e tudo mais. Tá. Aí acontece o seguinte. Amanhã você cai enfermo e começa uma série de eventos na sua vida, né? Vamos supor, né? Falha a empresa,
o filho cai nas drogas, você aparece com um câncer incurável, uma série, em um mês, a sua vida vira de cabeça para baixo. Você imagine isso acontecendo com um irmão. Ou seja, acontece comigo. Acontece isso em série. O que você vai pensar? Está em pecado. Ô louco, pera um pouquinho. Tudo bem, às vezes aconteceu um problema, acontece. Mas acontecer 2, 3, 4, 5 problemas ao mesmo tempo, tem coisa errada com esse cara. Esse cara tem problema. Não é isso que a gente faz? E já no Novo Testamento, lembra que Jesus falou assim, não pense que aqueles que morreram lá com a torre que caiu são mais pecadores do que vocês. Mas porque aconteceu um acidente terrível? Para acontecer desse jeito é porque era muito pecador. E é essa questão aqui no livro de Jó. Por isso o autor de Jó está preocupadíssimo, nos 2 primeiros capítulos, deixar muito claro. Jó não é um baita de um pecador. Quando você olha para o quadro de Jó, se você lê essa história sem ter falado, se nenhum desses versículos aqui existissem, aí eu chegava aos 2 capítulos... Bom, matei a charada. Jó é um baita de um sem vergonha. E Deus agora está massacrando ele para ver se ele se arrepende, para ver se ele reconhece todos os erros dele, para ele voltar. Então o autor está muito preocupado em que você entenda. Não é isso, esse não é o caso de Jó. E isso é extremamente importante para entender a história e para entender o que vai acontecer com os amigos de Jó. Porque, na verdade, os amigos de Jó vão falar assim, em suma Jó. É por isso que a gente tem, esse cara é amigo de Jó, né? Porque se eles falam assim, Jó, vamos ver o seguinte, olha, tudo isso que aconteceu com você, tem alguma coisa errada. Pensa bem. Reconhece que você aprontou muito, reconhece os seus pecados e pede perdão. Aí o Jó fica louco da vida. Mas eu não fiz nada demais, eu não estou fazendo nada demais. Né? Então é todo esse o drama do livro. Então entenda essa situação, é importante, e eu estou dizendo isso é importante pelo seguinte. Eu já vi gente falando no livro de Jó, né, dando estudo no livro de Jó, ele falou assim, olha, Jó, apesar do texto dizer isso, ele tinha um problema gravíssimo. Ele se achava justo demais. Isso vai aparecer na história, e isso vai ser tratado. Mas não adianta você dizer, olha, Deus fez essa história porque Jó era justo demais, e Deus queria mostrar para ele que ele não é nada. O texto não está dizendo isso. Você está inferindo isso no texto. O texto, o autor é muito claro nos 2 capítulos. Ele é um homem justo. E apesar de ser justo, ele está sofrendo tudo que está sofrendo. Que é esse o drama. E essa é a grande questão no livro de Jó. Por que eu, justo, sofro tudo que estou sofrendo? Por que eu, presbiteriano, reformado, calvinista, bíblico, né, venho todo domingo na igreja e eu sofro isso? Por que de repente aconteceu esse acidente na minha vida? Esse é o drama do livro de Jó. É esse o questionamento. O livro de Jó está exatamente questionando tudo isso. E nós vamos ver. Tá? Só para finalizar, que já estourou o tempo e aí a gente vai ter que sair. Eu só coloquei aí a mulher de Jó também, porque a gente massacra muito facilmente a mulher de Jó, né? Ela é chamada até de louca, né? Cadê? Capítulo 2, versículo 9, né? Capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doido. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Aí o que nós normalmente fazemos é o seguinte, essa mulher de Jó é uma porcaria, né? Essa daí é uma crente carnal, uma picareta, né? Fala uma coisa dessa, e a gente facilmente massacra ela. Agora entenda o seguinte, o que está no coração de uma mulher que perdeu todos os filhos e vê o marido à beira da morte, totalmente massacrado, derrubado no chão? Perdeu absolutamente tudo. Tá? Então, é claro, o texto, ela é sim um personagem negativo aqui.
Agora, entenda o seguinte, isso não quer dizer que ela jogou isso para fora e ela possa ter pecado, né? Ela pecou falando isso, mas você não sabe se ela se arrependeu depois. E você pode até interpretar que ela pode ter se arrependido ou percebido depois, porque no final do livro, Jó tem filhos de novo. E olha, gente, Jó não teve filho sozinho, ele precisou de uma esposa. Então, ele teve a esposa do lado dele, tá? Aí a gente pode especular, não, a esposa dele era malvada, Deus jogou um raio, matou ela, e Jó casou com uma outra mulher. Aí você já está extrapolando, tá? Então, entendam, ela é uma mulher muito pecadora, assim como você, tá? E eu, e todos nós. Que de repente numa situação dessa, de desespero, talvez eu fale uma besteira, eu blasfeme contra Deus. O que eu preciso é me arrepender, pedir perdão, e Deus pode restaurar a minha vida e tudo mais. Então não vamos ficar jogando assim, esse aqui não presta, esse aqui presta, Jó é bonzinho, a mulher é malzinha, e não é simples assim. A vida é muito mais complexa do que essas coisas que a gente faz facilmente, tá? E é esse o ponto do livro de Jó. A vida não é tão simples assim. Sirva a Deus, vai ficar tudo bem. Não sirva a Deus, vai para o inferno. E aí Jó fala, parece que as coisas não encaixam. O livro de Jó está questionando tudo isso. Nós vamos ver nas outras aulas, tá certo? Antes de nós encerrarmos, queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma questão, alguma observação, alguma coisa que de repente passou aí, que gostariam de perguntar ou falar. Senão, a gente encerra a aula.